Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los para mais uma reflexão. Vocês já ouviram falar de negacionista, né? Negacionista é aquela pessoa que pega o detergente IP só porque a Anvisa disse que estava proibido por causa das infecções através das bactérias e toma esse produto só para provar ou tentar provar, descredibilizar a ciência, o conhecimento. Porque o negacionismo, senhoras e senhores, ele existe há 2000 anos atrás. Ele, inclusive, é da linhagem de Jesus. Por isso que o negacionista, ele não quer nunca admitir que a ciência, o conhecimento está certo. Porque ele acredita que não tem como você ter conhecimento da realidade, da verdade, das coisas, através de métodos como observação, como cálculos, como testes, certo? Como repetições. Ele acha que não tem como você alcançar a verdade, a realidade dos fatos através de métodos, certo? Então, ele, ele é como se fosse Jesus na época de Jesus, certo? Porque os nossos irmãos judeus, né? O que eles perceberam através dos métodos, da observação, né? Dos testes, da tribo, né? Para a saúde social deles. Né? Eles perceberam que era importante você lavar as mãos, porque a contaminação ela vinha de fora para dentro. Então você tinha que comer, antes de você comer, você tinha que lavar as mãos, você tinha que lavar o alimento que você ia comer, para que a comida estivesse purificada e você pudesse não ser contaminado por dentro. Mas do outro lado, tinha os malucos, ignorantes, seguidores de Jesus, junto com Jesus, que na hora que são questionados por que comem sem lavar as mãos, porque o judeu se incomoda, porque ele pega com as mãos todas sujas, como mendigos, né, nos alimentos, contaminando tudo, pergunta para ele por que ele não lava as mãos, ele vai dizer que não lava as mãos, a justificativa dele para não lavar as mãos, não seguir o ritual de saúde pública daquela época, né, era porque ele acreditava que a contaminação vinha das palavras, vinha do coração, vinha de dentro para fora, né? E a situação de Jesus era tão séria, né, que numa festa de casamento, quando a mãe dele percebe que o vinho acabou, fala para ele que o vinho acabou, na intenção de fazer com que ele, né, sendo a influência ali masculina da festa, disperse as pessoas, né, de uma forma sutil, porque o vinho acabou, acabou a festa. O cidadão vai lá que não gosta de lavar as mãos, que não acredita que a pessoa é contaminada pelo que vem de fora, pela sujeira, pela bactéria, né? Ele vai lá, o texto vai dizer que ele enche duas, né, tábuas tábuas não, dois objetos lá de purificação dos judeus de água, ou seja, dois objetos de lavar as mãos, né, dois objetos de lavar outros objetos que são sagrados, ou seja, um lugar de purificação, ou seja, o lugar mais contaminado da sala. Em vez de, se ele queria servir água, bastaria ele ir lá pegar os lugares onde o vinho estava, encher de água e voltar com eles para lá. Mas não, o cara é tão porco, ele não liga tão, ele liga tão zero para a saúde pública, para a saúde dele, para a saúde dos outros, por isso ele é negacionista, porque ele não acredita nisso, na ciência, não acredita em nada, a não ser na crença maluca dele. Ele pega o lugar mais impuro, mais sujo, que de fato era o mais sujo, embora estivesse limpo, era o que mais estava infectado, o que mais estava contaminado, porque os judeus usavam para purificar as coisas, então lavavam as mãos ali em cima daqueles objetos, lavavam outras questões, né, sagradas ali, era um lugar sujo. Leva água preta para o cara beber, o mestre sala já está tão chapado, né? Já está tão sem vontade de. Já está tão fácil de tanto beber que já não está tendo mais paladar para degustar se é vinho ou não. Ainda diz para ele que aquele ali é o melhor vinho que ele está servindo. Porque confunde aquela água preta, poluída, contaminada, porque Jesus não liga para contaminação, porque pela contaminação não vem da água suja, impura, a contaminação do corpo não vem do comer a água suja, impura, né?
venha de dentro para fora. O cara acaba fazendo isso na prática e levando para o mestre-sala, senhoras e senhores, a pessoa mais importante do casamento. Água suja e impura, porque estava suja, estava impura e supostamente poderia estar preta como um vinho de tão suja e impura que estava, tão contaminada que estava. Mas para Jesus, que não ligava para a contaminação, que inclusive não gostava de lavar nem as mãos, porque não acreditava que o corpo adoecia, se contaminava pelo que vinha de fora para dentro, mas sim do que vinha de dentro para fora. Ele pega esse balde, esse lugar cheio de água, esse objeto cheio de água, né, de mãos lavadas, onde pessoas lavaram as mãos, enche de água até o topo, a água com certeza está preta, dá para o mestre-sala beber, como se aquela água ali, suja, pudesse passar por vinho. Então, nem na água, nem na hora do cara servir uma água, o cara que não acredita na ciência, negacionismo, tem noção de que um objeto é mais apropriável para servir do que outros. Por exemplo, a jarra que estava o vinho era melhor para se colocar água, caso quisesse servir água para as pessoas beberem, né, no objeto onde já estava o vinho, que era um objeto das pessoas beberem normal, do que pegar o lugar, o objeto que as pessoas purificavam as suas mãos, os seus objetos. Talvez se quisessem lavar os pés, iriam usar, por exemplo, esse objeto que os judeus usavam para purificar as coisas. Iriam lavar os pés ali dentro. E Jesus, como na sua ignorância, achava que as pessoas não eram contaminadas pelo que vinha de fora para dentro, né? Negando o conhecimento, acabou servindo para o mestre-sala, a pessoa mais importante do casamento, uma água impura, que eu suponho que estava preta, como se fosse vinho. Porque a própria personalidade dele de mendigo, de espírito imundo, que os judeus não chamavam de espírito imundo, né, fazia com que o cara não se importasse, né, nem se a água que ele estava bebendo estava suja ou não, nem de dar isso para os outros, e nem saber se aquele objeto ali era mais apropriado ou não para servir algum tipo de bebida para alguém. E esses caras, né, assim como Jesus, esses caras bolsonaristas de hoje em dia, eles são basicamente a encarnação de Jesus. Porque eles são os que olham para os judeus, as pessoas intelectuais hoje em dia, os cientistas, né, que aprenderam através da observação, através do método, né, que comer com a mão suja faz mal, então o que contamina o corpo é o que vem de fora para dentro, então a contaminação vem de não lavar as mãos, de não escovar os dentes, vem através de objetos, né, que vêm de fora para dentro. São obrigados a lidar com pessoas negacionistas que não acreditam na verdade, no conhecimento da verdade, dos fatos, através do método de observação, dos testes. Você, sendo intelectual, sabe do que está dizendo, é obrigado a ouvir um negacionista como Jesus, como um bolsonarista, que diz que não, o corpo, nada contamina o corpo, né? A contaminação do corpo não vem de fora para dentro, né? Segundo ele, a contaminação do corpo não vem através de não lavar as mãos, de beber água impura, suja, como ele serviu lá para o mestre-sala. A contaminação não vinha por isso, a contaminação vinha pelo falar, pelas palavras. Olha só que imbecilidade, vinha do coração. Assim que a única coisa que o coração faz é bombear sangue, mais nada, né? O corpo, suas ordens predestinadas, suas posições específicas, predestinadas, individuais, cada um fazendo a sua parte, né? Como deve ser a sociedade também. Mas enfim, do mesmo jeito que Jesus cometia o crime de saúde pública antes, com ele, com outras pessoas que seguiam ele, assim são os bolsonaristas hoje, que para tentar quebrar a credibilidade da ciência, destruir a credibilidade da ciência, da Anvisa, por exemplo, né, do descobrimento, do observar, do teste, né, eles negam esse método ao ponto de beber uma bebida, um produto químico que é detergente, que foi feito para tirar apenas partículas de gordura das panelas, né, não para ser ingerido pelo corpo humano, mas ele faz questão de beber esse líquido só para tentar provar uma coisa que ele nunca vai conseguir, de que a ciência está errada. Porque a ciência não está errada. É possível que tenha algo de errado com esses detergentes. E não é bebendo o detergente que você vai provar que as coisas estão erradas. Porque ele vai te fazer mal de qualquer jeito, até porque não deve ser ingerido. Então, ou seja, esse homem que bebe esse detergente hoje é como Jesus na época do mestre Sala, que bebia água impura,
no lugar onde as pessoas lavavam as mãos, os pés, que era onde o judeu purificava as coisas, porque achava que não era contaminado pelo que vinha de fora para dentro, ao ponto de chegar a dizer que não lavava as mãos para comer junto com os discípulos, porque a contaminação vem de dentro para fora, das palavras, do coração, e não da mão, da bactéria, da sujeira. Então, assim, ele era um cara completamente imbecil, como esses bolsonaristas são hoje. Então, eu faço questão de terminar esse vídeo aqui no número 11, porque hoje é dia 11, né? E o 11 é meu número sagrado, assim como o meu mês sagrado também, porque eu nasci em novembro. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui em 11 minutos para dizer para vocês que o bolsonarista, ele é a encarnação da ignorância do povo de 2000 anos atrás que andava com Jesus, que também acreditava que a contaminação não vinha de dentro para fora, de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E é isso, ignorância pura, desinformação, negacionismo.